Se você gosta de números, vou te dar alguns que vão fazer você pensar. Apesar de ser 75% do nosso planeta, os oceanos são 95% um mistério, um buraco negro para o conhecimento humano. Se sabe pela regra de 3 e nele habitam muitas espécies que ainda não foram descobertas, além de objetos que nos dias de hoje são um quebra-cabeças aos espertos. E nas profundezas abissais, principalmente as fossas das Marianas, ou seja, o lugar mais profundo do mar, existem algumas das criaturas mais grotescas e também alguns dos mistérios mais desafiadores e tenebrosos conhecidos pelo homem. Prepare-se muito bem para uma viagem pelo mais inóspito e inusitado do nosso mundo, porque estas são as 7 coisas mais estranhas encontradas no fundo do mar. Número 7. Com certeza, há animais estranhos na superfície, mas quando comparamos com os que há nos abismos marinhos, a excentricidade exibida por qualquer espécie terrestre é insignificante. Estranhos há muitos, mas aqui você vai conhecer o que, para muitos, é o mais estranho de todos eles. E apesar de que até agora não tenha havido casos desta espécie atacando um ser humano, provavelmente porque vive a quase 1 quilômetro de profundidade no fundo do oceano. Vê-lo é uma experiência e só pode ser descrita como uma mistura ácida entre o estranho e o arrepiante. O Macropina microstona é um peixe que pode chegar a desenvolver tamanhos de até 44 centímetros. Sua cabeça é transparente e seu rosto morbidamente humano. Mas não se deixe enganar. O que às simples vistas parecem seus olhos são, na realidade, orifícios nasais. Os olhos são essas 2 esferas verdes que estão no interior de sua testa e podem girar quase 360 graus à procura de comida. Número 6. O oceano é inóspito, é vasto, estranho, misterioso e sim, cruel. Todos os dias morre muita gente aqui. E não falo da praia, mas sim das profundezas do mar. Prepare-se. Eis aqui um dado que quase ninguém no mundo sabe, mas quando você pensa, é óbvio. No oceano repousam milhões de cadáveres de seres humanos acumulados em todas as eras, desde milênios no passado até pessoas que morreram há semanas ou dias e não foram e nunca serão descobertas jamais. As exceções são poucas, como, por exemplo, corpos de um casal e, se encontrando sem chances, decidiram morrer abraçados. Número 5. Trata-se de um dos maiores mistérios da história de uma das fotos mais chamativas que existem. Biólogos marinhos com potentíssimas câmeras submarinas fotografaram nas profundezas do Oceano Báltico uma forma estranha que, mais tarde, julgariam logicamente que era impossível que fosse uma rocha. Verdade seja dita, eles têm razão. Olhe você mesmo o que é. Sem dúvida, essa pergunta é a pedra angular de um exercício da imaginação. Se estima que mede mais de 50 metros e fotografá-lo, mesmo com um equipamento de alta tecnologia, é difícil. E tudo depende de quanto pó esteja flutuando na água e das condições climáticas do dia. O que se sabe é que este objeto está aqui há milhares de anos. Número 4. A continuação, uma descoberta que fascinou a comunidade científica russa e impactou o resto dos biólogos marinhos e outros expoentes de outras áreas do mundo para ver o que descobrem. Na Antártida, numa área que pertence à Rússia, há uma bacia batizada como Lago Vostok. Como seu nome indica, é um lago, mas eis aqui o detalhe. Tem estado congelado durante 15 milhões de anos. Você quer saber por que fascina tanto os cientistas? Simplesmente porque, presos ao gelo, existem restos de espécies pré-históricas. Mas o mais atraente é que também há bactérias desconhecidas e podem voltar à vida se as descongelarem. De fato, desde 2012, há uma grande polêmica em torno do Lago Vostok que levou reclamações muito sérias, reclamações cuja validade os mesmos russos admitem.
item e que, lamentavelmente, tem atrasado muito a investigação. Consiste no seguinte: há uma preocupação que descongelem micro-organismos, parasitas ou vírus altamente letais de configuração absolutamente desconhecidas para a ciência atual. Lamentavelmente, este é o tipo de coisa fascinante que não passa no noticiário. E como a Antártida esteve alguma vez conectada ao oceano com centenas de imensos túneis que hoje estão congelados, vale dizer que o lago Vostok, como muitos outros em toda a Antártida, se alimentavam na pré-história com água oceânica. Portanto, está qualificado para este top 7. Número 3. A chamada anomalia do Mar Báltico pode se definir como uma rocha com formações estranhas, mas isso, sem dúvida, assume uma formação natural. Para começar a desvendar semelhante mistério, temos que falar das antigas civilizações. Como este objeto chegou ao fundo do oceano? Como é possível que uma construção como esta não tenha desmoronado ao afundar? E se não desmoronou, como é possível que tenha caído assim, de pé, para não dizer que tenha estado aí por muitos e muitos anos? Por acaso foi construída aí embaixo? E sendo assim, como? As opções deixo para você considerar. E agora te apresento o que talvez seja a descoberta do jeito mais estranho do oceano. Número 2. A mitologia nórdica é fascinante e a localização oceânica, que está a 2,5 km nos abismos marinhos próximos à Noruega, tem um nome muito apropriado. O Castelo de Loki é uma área cheia de inóspitas estruturas geológicas com tamanhos de prédios. Se você pudesse nadar até o fundo, te encontraria dentro do labirinto mais complicado e indecifrável do planeta Terra. Labirinto escuro, labirinto em um precipício que é composto de estranhíssimos caminhos e ruelas onde moram muitas espécies marinhas jamais descobertas, algumas delas previsivelmente muito perigosas. O Castelo de Loki tem sido fotografado pelo lado de fora, mas por dentro é um mundo em si mesmo, uma metrópole marinha onde se ha visto vermes gigantes, imensos mexilhões pré-históricos vivos e chaminés de sedimentos densos e negros que vêm do mais profundo oceano. Número 1. O que está no posto número 1 é fascinante, não somente pelo que é, mas pela história que há por trás. Trata-se de um monstro que, durante séculos, os grandes escritores de ficção, como Júlio Verne, colocaram em suas obras como um delírio da imaginação coletiva. Talvez seja a única vez na história que um monstro começou como um membro destacado bestiário da fantasia e da ficção. Resultou ser real, e já sabíamos desde o século XIX, quando, ao caçar cachalotes e abri-los, se descobriu em suas entranhas tentáculos gigantes. Mais tarde, soubemos que a colossal lula, que pode chegar a medir até 12 ou 15 metros, existe. Claro, de aí até que suba à superfície e ataque navios é outra coisa. Essas criaturas somente podem viver na enorme pressão das profundidades. Mas as coisas começam a ficar assustadoras a partir de agora. Segundo o esperto paleontólogo Mark McManaman, o legendário Kraken, lulas monstruosas de até 30 metros existiram. A prova é absolutamente conclusiva. Um fóssil do bico de um desses animais assim o demonstra. O caso é que o Sr. McManaman diz que estas criaturas possivelmente seguem existindo nos mais profundos e escuros abismos marinhos e que, obviamente, são carnívoros muito poderosos e muito perigosos. Tomara que alguém possa voltar no tempo para dizer a Júlio Verne que seu monstro é muito real. A imagem é fictícia, mas a criatura legítima. E aqui, agora, enquanto você vê isto e escuta as minhas palavras, habitam e nadam livremente no fundo do mar.